Nos dois vídeos anteriores, nós entendemos, né, as duas maneiras básicas que o Photoshop tem para criar um documento, né? O que é até bastante óbvio. Mas essas duas informações, elas antecedem algo que é bastante importante, principalmente para o workflow dentro do Photoshop, que é o entendimento de background, né? Eu ilustrei nos dois vídeos que no momento que você cria um novo arquivo, sendo ele um documento em branco ou um novo arquivo a partir da imagem, ele gera aqui no nosso painel de camadas uma camada que é a camada background. Quando você abre, né, um documento a partir de uma imagem, por exemplo, então se eu venho aqui, vamos pegar, dar uma olhada aqui, esse documento dessa casa, né? Então arrastei ela para cá e tal, você percebe que eu tenho o meu background criado. Se você olhar as configurações, né, as informações dessa imagem, então por exemplo, vim aqui para ela, né? Vamos só ver aqui se ele carrega para a gente. Então aqui, né, eu tenho as dimensões de 1613 por 1063, né, a altura e a largura do meu documento, ela está estabelecida dessa forma, e no momento que você vem aqui, por exemplo, né, no menu Image Size, né, para ver as informações de tamanho da imagem, você percebe que ao converter para pixel, ele já me expõe aqueles mesmos valores. E quem guarda essa informação, quem guarda essas características, é 100% a minha camada background, que além desses aspectos físicos, ela também joga para mim o que seria o dado de resolução. Então, se por exemplo a minha imagem está com 72, 120, 150, 300 pixels, né, em relação à resolução dele, ele também vai armazenar nisso. E o problema que pode ser causado a partir disso é um fato que é a questão da reaplicação em segundas imagens, né? O que vai acontecer? Quando você tem essa camada background, além dela ser o fundo e guardar essas informações, ela diz para o Photoshop que todos os documentos que forem abertos depois dela, no mesmo arquivo, eles são obrigados a tentar seguir a mesma estrutura que essa imagem tem. O que seria isso, né? Por exemplo, eu vou pegar a imagem aqui, vamos ver, né, a imagem, cadê ela? Se a gente acha aqui, né? Então eu vou pegar a imagem dessa modelo, que é uma imagem que tem uma boa informação visual e tal, em relação à qualidade em si, mas em suas dimensões, você percebe que ela é extremamente maior do que aquela imagem que nós temos, né? Ela assume aqui de largura 4.256 e de altura 2.832. Então é uma imagem que é bem mais que o dobro, né, do nosso documento. E aí vocês vão perceber o seguinte: boa parte dos usuários, né, quando está trabalhando com Photoshop, não se preocupa e pega essa imagem e arrasta direto para dentro do documento que está trabalhando em questão. Fazendo assim, você percebe que o Photoshop carrega a imagem sem nenhum problema, onde ele traz esse X aqui, né, marcando a nossa imagem, pedindo que nós façamos a confirmação que essa imagem precisa estar dentro do nosso documento. Então agora eu posso pressionar um Enter ou clicar aqui no check aqui em cima para estar validando essa imagem. Então clicou e ela faz parte do nosso arquivo. Olhando dessa forma, 80% dos usuários iniciantes vão achar que não tem problema nenhum. Mas quem pegou, né, e prestou atenção na minha explicação anterior, viu que quando eu mostrei essa imagem, eu falei para vocês que ela é mais que o dobro, né? Ela é quase o dobro da metade do nosso documento. Então, o que vai acontecer é que eu preciso criar, né, uma forma, fazer um comando e tal, para que essa imagem venha com o tamanho original. E a melhor maneira é que você crie um documento também para essa imagem. Porque você percebe que ela está aqui, né? Então, se a gente só arrastar aqui o nosso painel de camadas, nós temos duas camadas relacionadas. As imagens que nós estamos trabalhando e a camada de cima, ela tem uma sinalização de objeto inteligente que nós vamos ter um capítulo somente para ele. E por ele ser inteligente, né, colocando até bem entre aspas, ele está tendo a inteligência de pegar as informações já existentes no documento e assumir. Ele está tentando se estruturar na resolução, no aspecto físico da imagem que tem dentro. Só para vocês verem a diferença, eu vou pegar essa mesma imagem aqui, né, da modelo, essa Cutout Air, e em vez de arrastar para dentro, né, do documento já aberto, eu vou estar colocando aqui ela no cabeçalho para que ela seja um novo arquivo. Então, dessa forma, no momento que eu arrasto, você percebe que você tem esses dois documentos. E aí, se eu simplesmente, por exemplo, né, eu selecionar aqui todo o meu arquivo, então eu dei aqui um Ctrl A, né, selecionei tudo, você percebe que eu tenho a demarcação aqui de todo o meu documento, e eu simplesmente der um Ctrl C, copiar,
e chegar no documento anterior e dar um Ctrl V. Percebam que nitidamente a minha imagem da modelo aqui em questão, ela está extremamente maior porque ela assumiu seu tamanho original. Então, dessa forma, eu tenho a certeza que eu não estou tendo dependências, eu não estou absorvendo nenhuma configuração que a camada background está tendo. Então, a partir do momento que eu tenho uma camada background, que sempre vai acontecer, e eu abro outras imagens em sequência, colocando no mesmo arquivo, se eu não me preocupo em ter um documento só para ela, irá acontecer que eu vou ter uma dependência de informações. E dependendo dos casos, é claro, isso é de caso a caso, mas na maioria das situações é legal você evitar. Isso pode trazer problemas, principalmente na resolução da sua imagem, na publicação e por aí vai. Então, sempre que possível, que eu acredito que é sempre possível, dependendo do seu workflow e tal, você cria esse costume de criar sempre um documento para a imagem, você cria um novo documento para ela, copia no projeto, no local que você está manuseando, fecha, porque você não fez nenhuma alteração e não vai precisar dela na sua originalidade, e edita ela no arquivo que você está trabalhando, né? No projeto realmente que você está trabalhando. Isso te assegura que você vai estar trabalhando a imagem com a sua base original e não com a imagem julgada como inteligente, né? Devido a ela estar assumindo configurações anteriores do arquivo. Beleza? Então, camada background não é só profunda, ela não serve somente para isso, ela é uma camada inteligente que sai reaplicando configurações para segundas imagens, né? As imagens que foram abertas posteriormente dentro do seu arquivo original, ok? Então, é isso. Até o próximo vídeo.